Quando nós falamos a palavra comunhão, alguns podem pensar num ritual de ceia ou numa situação em que as coisas se tornam comuns a outra pessoa. Precisamos de experiência espiritual. E essa experiência só vem por meio da obediência. A obediência é o princípio da vida e é o princípio da vida eterna. Tudo isto é possível por meio da fé e obediência a Jesus Cristo. Aquilo que foi impossível ao homem, obedecer ao seu Criador, tornou-se possível agora por meio de Jesus Cristo. Assim, nós agora podemos ter comunhão com o Altíssimo e vivemos uma vida alta. Vivemos uma vida espiritual. Não precisamos mais viver a miséria carnal das coisas segundo o velho homem. Podemos entrar no reino de Deus. Os evangelhos iniciam anunciando o reino. João Batista e Jesus dizem que o reino está próximo. O reino iria chegar no livro de Pentecoste. E no dia de Pentecoste, Pedro, cheio do Espírito Santo, abriu a porta da igreja. O Espírito Santo é aquele que é a chave. Ele nos trouxe um novo e vivo caminho. E desde aquela data até agora, até o dia em que o Espírito terminará a era da graça, todos os que vierem a Cristo e pela fé terão a experiência de algo chamado comunhão. Comunhão é, na realidade, nós termos uma vida comum à vida de Deus, à vida de Jesus Cristo. Temos uma vida espiritual. Aqui em Coríntios, também diz que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Deus nos criou com espírito, alma e corpo. E nos deu esse espírito exatamente para termos comunhão com o Espírito Santo. Assim, nós temos uma vida em comum, invisível, poderosa, eterna, de um caráter santo, puro, íntegro, irrepreensível. Portanto, nós somos curados de todas as feridas do pecado, de uma mente errada e de convicções e raciocínios nulos, trazidos para uma situação em que Deus fala e se torna real para cada um de nós. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A fidelidade de Deus em nos chamar à comunhão de seu Filho. Veja que a comunhão do Filho Jesus Cristo é a comunhão com Deus. E a fidelidade de Deus consiste em cumprir em nós toda a promessa, figurativamente, desde os dias de Abraão, a promessa de uma terra boa, que significa a comunhão com Jesus Cristo. Nós precisamos sair da terra ruim, isto é, da mente, que só produz espinhos e abrolhos. Assim que o homem pecou, a maldição sobre a carne ou sobre a terra foi que ela produziria espinhos e abrolhos. Isto é uma mente errada. Isto é um conceito errado. É um princípio errado, um raciocínio que machuca. Isto refletiu no relacionamento com Deus e com o próximo. O homem passou a ver o outro homem no lugar de Deus, ou a si mesmo no lugar de Deus. E assim dá valor a coisas que são nulas, insignificantes. Note o caminho de Jesus Cristo, ou Jesus como caminho. Ele não dá importância ao que os outros dizem dele.
Ele não dá importância se alguém bate-lhe de um lado na face ou lhe aperta para andar uma milha. Ele não se importa e não tem onde recostar a cabeça. Ele não se importa com bens naturais, bens materiais. Ele se importa em fazer a vontade de Deus. Isto é um segredo e isto é um mistério revelado somente pelo Espírito Santo. O Espírito de sabedoria e revelação que ilumina o nosso coração e nos faz entrar na comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Jesus é um com Deus e agora é um conosco. Seu nome é Emanuel, Deus conosco. Calcule o valor desta vida. Os homens naturais, aqueles que sofrem, trabalham, são aflitos e andam segundo a carne, e que não tiveram essa experiência, jamais compreenderão aquele que é espiritual. E como está escrito aqui também nesta carta, aquele que é natural não compreende as coisas do Espírito de Deus e não as aceita. Ele refuta aquilo que não entende, rejeita aquilo que não entende. Mas o que é espiritual, ele entende tudo, vê bem tudo e discerne tudo. Porque ele tem a luz, pois a comunhão que temos é com a luz do mundo, com o pão vivo que desceu do céu, com o caminho, a verdade e a vida. A comunhão que temos é com a rocha, com a pedra de esquina, com o santo e verdadeiro. Com o primeiro e último, a comunhão que temos é com aquele que tem olhos como chama de fogo. Aquele que penetra todas as coisas e que anda e cujos pés é como o latão reluzente, que andou e foi provado pelo fogo e sofreu o fogo da cruz. Que nós possamos perceber com quem andamos, vai refletir no que somos. O nosso caráter íntegro, santo e puro é de acordo com aquele que está conosco, estará conosco até a consumação de todas as coisas. Não se desespere, não canse, não fique ansioso. Olhe quem está com você. Vai e tenha comunhão com ele. Ele disse que bate à porta. Espera que você atenda, isto é, ele bate à porta do seu coração. Nós somos a casa. Ele entra em nossa alma e nós ceamos com ele e ele conosco. Isto é, nós temos uma comunhão. Temos a palavra e comemos a palavra que sai da boca de Deus. Essa foi a palavra que ele disse para vencer o adversário, para vencer o mundo e o pecado. Nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus. E isto é ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Esta é a nossa paz e a nossa esperança. E isto é o que o Espírito Santo nos traz. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos viver em comunhão com Ele. Não é ritual, não é ensinamento humano, nem vontade da carne, mas é vontade de Deus ter comunhão conosco por meio de seu Filho Jesus Cristo. Deus é fiel. Amém.